Podem sentar um pouquinho. Servo mau e cruel é um mistério, né? A maldade, né? A maldade é um mistério. É o mistério do mal. Uma das grandes confusões desse mundo em que nós vivemos hoje, desta cultura pós-moderna, como dizem, foi a destruição do conceito do bem e do mal. Tudo é relativo. O bem e o mal depende do que cada um acha, do que cada um pensa. São Paulo fala, os dias são maus. Fala dos espíritos malignos espalhados pelos ares. No Evangelho nós vemos um servo mau que foi perdoado e não quis perdoar e mandou o seu irmão para a prisão por causa de uma quantia mínima em relação ao que ele tinha sido perdoado pelo seu Senhor. Servo mau, servo cruel, que é a imagem de cada um de nós quando cai no pecado. Mas qual é a natureza do mal? Ficamos nos perguntando, vendo tantas maldades no mundo. E por que Deus permite o mal? E como vencer o mal? Sobre isso eu gostaria de brevemente falar com vocês hoje. São Tomás fala que o mal consiste na privação do bem. O mal não é um ser, não é um princípio, é a ausência do bem. O mal não é uma coisa, é a ausência do bem, como a escuridão é a ausência da luz, como o frio é a ausência do calor. O homem, na tentativa de explicar a existência do mal, o homem criou uma espécie de dualismo, em que diz que existem dois princípios ou dois seres, o bom e o mal. E isso, evidentemente, é errado, é um erro, né? Como se existissem dois deuses, um Deus bom e um Deus mau. Isto se chama dualismo, né? Na verdade, existe Deus. Quando se abandona a Deus, aí tem o mal. Existe o sumo bem. Quando se abandona o sumo bem, aí temos o mal. Como quando abandonamos a luz, temos a escuridão. Não existem, pois, dois princípios, o mal e o bem. Não existem dois deuses. O diabo não é Deus. Não é Deus, ele é criatura que usou o mal de sua liberdade e pecou. E ele quer afastar o homem de Deus, que é o sumo bem. Mas ele não é um Deus e deve ser adorado para que ele não faça maldades. Não. Deus é que é o poderoso. E só existe um, como nós sabemos, em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Esclareço isso para vocês, porque pode ser o beabá do catecismo, mas infelizmente vivemos num tempo em que até o beabá do catecismo já se esqueceu ou não se sabe. E quantas pessoas se deixam levar pelo mal e fazem verdadeiros sacrifícios ao diabo para aplacar a sua ira, como se ele fosse prometer, como se ele fosse dar um paraíso aqui na terra, como se fosse fazer algo de bom para alguém. Não, ele é mau porque ele abandonou a Deus. Quando nós vemos hoje uma supervalorização das coisas materiais, isso é obra do diabo. Como vemos também muitas maldades do mundo, a maldade nunca vem de Deus, porque Deus é sumo bem. Mas por que é que Deus permite o mal? Deus permite, por exemplo, os males físicos. Vemos aí terremotos, enchentes,
E muita gente pergunta, mas por que Deus permite isso? Deus criou tudo numa perfeita ordem e criou a própria natureza nesta ordem, que tem o seu movimento natural, que é para a glória de Deus e para o bem dos homens. Mas, quando Deus permite o mal, e o mal físico, uma doença, por exemplo, é para a constância e aprovação dos justos, e é para que todos nós possamos fazer caridade, vendo o irmão sofrer, todos tenham a oportunidade de praticar a caridade. Mas o mal físico também pode ser consequência do pecado ou das nossas más escolhas. Por isso Deus permite o mal. Mas quando Deus permite o mal, embora Ele não queira, porque Deus é amor, Ele tira do mal sempre um bem, que pode ser a conversão, salvação, santificação e depois a sua glória. Mas o pior mal que existe não é o mal físico, porque no máximo que pode acontecer é a morte física. E depois da morte tem a vida eterna. O pior mal é o mal moral. Esse é o que campeia no mundo e que infelizmente quase não se fala nele, por causa da ditadura do relativismo em que nós vivemos. E por que Deus permite então o mal moral? Tantos pecados do mundo, tantas leis iníquas, tantas maldades entre as pessoas. Deus poderia exterminar todos os malvados e deixar só os bons aqui? E quem é que ficaria? Qual de nós ficaria aqui se Deus resolvesse acabar com todos os malvados, com todos os pecadores? Mas Deus permite o mal moral como consequência natural, podemos dizer sobrenatural, de um grande bem, que é o bem da liberdade. Deus Todo-Poderoso, diante da liberdade humana, Deus para e respeita as escolhas que nós fazemos. Por isso permite o mal moral, porque Ele respeita a liberdade. Se Deus não respeitasse a nossa liberdade e nos obrigasse a fazer sempre de uma maneira, nós não seríamos seres humanos. Seria uma contradição, porque Deus nos deu inteligência para conhecer a verdade, nos deu uma vontade livre, e com essa vontade livre nós somos capazes de escolher as coisas que fazemos. E quando nós escolhemos coisas más, não significa que tenhamos liberdade para aquilo, liberdade moral, mas escolhemos o mal, já estamos abusando da nossa liberdade. Mesmo assim, Deus permite. E permite o pecado, não que Ele queira, mas porque Ele respeita a liberdade humana. Não nos fez como os animais que só seguem os seus instintos, não. Porque nós somos imagens dEle, e Ele nos deu então liberdade. E o mal moral é consequência desse abuso da liberdade que Deus nos deu. Mas Deus deixou o mal moral também, permite o mal moral como consequência do pecado. Faço o mal que não quero, diz São Paulo, e não faço o bem que quero. Por isso eu castigo o meu corpo e reduzo a servidão, para que eu mesmo, tendo pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então Deus permite o mal para que possamos ter méritos suportando as maldades dos outros. Mas permite também que haja em nós esse desregramento, essa tendência ao pecado, para que tenhamos méritos na luta. Todos devemos combater o bom combate, como diz São Paulo. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça, coroa do mérito da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, porque eu combati o bom combate.
Diante da maldade eu não cedi, diante das tentações eu não caí, e quando caí me levantei e continuei o combate, porque eu combati o bom combate, agora vou receber a minha coroa. E a coroa que eu vou receber no céu é obra da graça de Deus, sim. É fruto dos méritos de Jesus Cristo, sim. Mas é fruto também da minha participação nesses méritos, naquilo que dependia de mim. Combati o bom combate. E Deus então permitiu as maldades à minha volta, me permitiu tristezas, lutas, sofrimentos, tentações, para que eu pudesse ter méritos para a vida eterna. Eu combati. Mas São Paulo fala do mal, aplicando também ao demônio. O demônio não é o princípio do mal, como eu disse. Não é um Deus malvado. Ele é um anjo decaído, que ofendeu a Deus dizendo: não servirei. Que não quis se submeter a Deus por causa de seu orgulho, e que está condenado para sempre, eternamente ao inferno. É um anjo infeliz, decaído, mas continua anjo e continua criatura. E porque ele tem ódio de nós, porque somos imagens de Deus, tem inveja de nós por causa da nossa felicidade como imagem e semelhança de Deus, e pela posse de Deus eternamente que teremos no céu. O demônio, por causa disso, nos perturba e quer tornar a nossa vida aqui na terra impossível. Diziam os santos padres que o demônio trabalha mais pela nossa perdição do que nós trabalhamos pela nossa salvação, por mais que nós façamos. E que se Deus permitisse o demônio fazer o que ele quer, o mundo aqui na terra seria impossível. E o que ele faz é porque Deus permite, porque ele já foi vencido e é um cão amarrado, como diz Santo Agostinho. Mas Deus permite para nos provar, permite para nos fazer ter mais merecimentos, e permite também como castigo pelas maldades dos homens. Os espíritos malignos espalhados pelos ares, como disse São Paulo na epístola de hoje. O demônio mentiroso, que mente e leva a todos à mentira, a hipocrisia, o demônio astuto, o demônio enganador, que promete, mas quer só dominar, porque é mentiroso. O demônio que tem uma vontade pervertida e consumada no mal, e que age aqui na terra de diversas formas, mas especialmente age pela tentação, que visando levar o homem ao pecado. Esta é a intenção diabólica: levar ao mundo, levar os homens ao pecado. Nem todas as tentações vêm dele, porque podem vir do mundo ou podem vir da nossa própria carne, mas ele trabalha também contra nós através do mundo e através da nossa carne para nos levar ao pecado. E nós temos que lutar com as armas que Deus nos colocou. São Paulo dá alguns exemplos, tirando do costume dos soldados da época. Temos que lutar. São muitos os demônios que nos tentam. Vêm muitas vezes como anjos de luz, com falsidades, tenta pelas nossas vaidades, pelo nosso orgulho. Por isso a vitória que podemos ter com o demônio, contra o demônio, começa pela humildade. Quando nós nos humilhamos, vencemos o diabo. E quando nós nos envaidecemos, ele nos vence. Temos que ter muito cuidado com isso.
não queremos nunca aparecer, não queremos nunca louvores do mundo, nunca buscarmos incenso sobre nós, nunca ficarmos pincelando o nosso ego, como se nós fôssemos pequenos deuses. Quem se humilha, esse é exaltado por Deus, mas quem se exalta, esse é humilhado. Quantas pessoas começaram bem sua história com humildade, mas depois se encheram de vaidades e orgulhos e caíram. Quantas associações, grupos, associações religiosas começaram bem, com reta intenção, mas por causa da vaidade, por causa do orgulho, o demônio viu que ia fazer bem e se infiltrou, e quantos caíram? A história está repleta disso. Quantos homens tinham uma vida ilibada, santa, mas por causa de suas vaidades caíram e foram ao fundo do poço. É por aí que o demônio pega. E se queremos vencer o diabo, temos que nos humilhar, temos que, diante de Deus, reconhecer que nós não somos nada, não queremos tirar de Deus a glória que é dele, porque o protagonista é ele e não nós, em todos os sentidos, em todos os âmbitos. É preciso que ele cresça e eu diminua, como bem dizia São João Batista. Então a vitória contra o diabo começa e tem que necessariamente passar por aí. Fazemos realmente orações contra os demônios, rezamos, fazemos adoração, né, fazemos penitência, tudo muito importante e necessário, mas tudo isso tem que ter a humildade como base, senão é casca, é só aparência. E a primeira luta contra o demônio é por aí. E que armas vamos ter além da humildade, que é base para tudo? A armadura de Deus, viver em Deus, ter uma vida em Deus, não só na igreja, não só nas coisas sagradas, mas também na vida secular, no mundo. Viver em Deus sempre. Não termos esse dualismo, achando que aquilo que é da igreja tem que ser santo, aquilo que é do mundo pode ser de qualquer maneira. Isso é o dualismo. E fez um grande mal na vida espiritual de muita gente. Na verdade, todas as coisas devem ser santificadas. Toda a ação humana deve ser santificada pela graça. Tudo. Senão nós caímos numa duplicidade. Na igreja estou muito bem, canto gregoriano, rezo, sou da missa tradicional, mas nos meus divertimentos, como eu vivo, no meu modo de vestir, como eu estou, nas minhas conversas com os amigos, como eu vou, como eu faço, dos meus projetos de vida, o que é que eu pretendo, como eu me divirto, o que eu penso da vida, como se eu tivesse duas vidas, uma sagrada e outra mundana. Esta falsidade dá vitória ao demônio. É essa falsidade que temos muitas vezes com Deus. Então, revestir-se da armadura de Deus é ter essa sinceridade com Deus e estar com Deus. E a armadura não só na igreja, mas em toda parte, em todos os ambientes. São Paulo fala viver na verdade, na justiça, dando a cada um aquilo que é seu, inspirados pela palavra de Deus, que é a espada do Espírito, como ele diz, e protegidos pelo escudo da fé, que nos resguarda contra todas essas investidas do mal em toda parte, e alimentados pela união com Deus, pela oração. Eis um programa que São Paulo e a igreja nos apresentam nesta batalha
nós não estamos lutando por coisas muito simples do ponto de vista humano. Estamos lutando contra os espíritos malignos espalhados pelos ares, os demônios que nos tentam, que nos querem levar para o abismo e procuram nos pegar pelos nossos pontos fracos. Ele sabe do nosso castelo, onde tem a brecha por onde ele pode penetrar e para nos fazer pecar. Ele nos conhece bem e diz: é por aí que eu pego. Então temos que vigiar e combater com as armas que Deus nos dá. Então, nessa Santa Missa de 21º domingo, já estamos nos preparando para a festa de Cristo Rei, que será no próximo domingo, se Deus quiser. Vamos estar atentos, sempre prontos para a luta e nunca desanimados. Se cairmos na batalha, vamos nos levantar com coragem, vamos em frente. Deus está conosco. A vitória é de Jesus. Ele já venceu. Não é uma luta entre Deus e o diabo. A vitória já é de Jesus. Agora cabe a nós escolher de que lado queremos ficar, do vitorioso ou do perdedor. Peçamos, pois, a Maria Santíssima, que é o modelo de vida, de combate, e peçamos a ela que nos defenda dessas flechas inflamadas do diabo, Nossa Senhora da defesa, né? E que nos fortaleça para que possamos, com a vitória, estarmos sempre em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.